Fala galera, opa, falhou. Fala galera, professor Luiz Nascimento aqui. Muito obrigado, você que está ouvindo a minha voz, você que está ouvindo esse podcast, você que está ouvindo esse áudio, chame do que for. Porque se você está ouvindo, significa que você é um membro do meu servidor lá no Discord. Porque esse conteúdo aqui é exclusivo para membros do meu servidor no Discord. Se você está ouvindo isso aqui, significa que você já teve acesso ao meu e-book, que vai falar sobre a Grande Depressão, sobre a crise 29, com conteúdo, mapa mental, lista de exercícios, gabarito comentado e de bônus ainda tem isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, onde é que você tem outro conteúdo dessa qualidade? Em nenhum outro lugar, ainda digo mais. Gratuito, hein? Não preciso nem falar. Seguinte, bora lá pro conteúdo? Se liga só. A Grande Depressão, a crise 29. Ficou conhecido como Grande Depressão porque foi a maior crise do capitalismo financeiro. O colapso, que teve início lá em 1929, que atingiu os Estados Unidos, mas também se espalhou lá para a Europa, chegou também na América Latina, teve muitos reflexos. Mas bora entender o contexto dessa crise? Galera, o liberalismo econômico ele surge no contexto de iluminismo, vocês sabem disso, lá no século XVIII. E nesse liberalismo econômico, como é que a economia se regula? Por si só. Laissez-faire, laissez-passer. Mão invisível. O Estado não precisa intervir na economia. Para esse primeiro momento, que a Europa saía desse regime absolutista, fazia muito sentido. Inclusive é o liberalismo econômico que vai fazer a Revolução Industrial sair do papel lá na Inglaterra. O parlamento ele era liberal. O parlamento garantiu os investimentos, os novos mercados para a Inglaterra ser a pioneira no contexto da primeira Revolução Industrial e depois o restante da Europa se industrializar juntamente com os Estados Unidos. Tanto que nós temos aí o período que nós chamamos de capitalismo industrial. Sendo que na crise 29, já temos o capitalismo financeiro. O que é que marca o capitalismo financeiro? A Bolsa de Valores, principalmente. E aí, o que é que acontece? Esse liberalismo, uma hora, ia dar pau. Ia dar ruim. E chegou em 29. A produção industrial do modelo fordista estava crescendo de vento em popa. Não parava de produzir. Sendo que tinha um probleminha. O mercado consumidor, ele não conseguia crescer ao passo que a produção industrial crescia. Logo, pensem só, olha só essa lógica, raciocine comigo. Se eu que sou empresário, estou produzindo lá, produção fordista, esteira, só produzindo, e o mercado consumidor ele não está crescendo ao nível da minha produção. Ou seja, eu não estou conseguindo escoar minha produção, não estou conseguindo vender. Se eu não vendo, o que é que eu faço? Gero estoque. Sendo que esse estoque, eu não vendo logo de primeira, eu vou segurar para ver se os preços vão melhorar. Porque senão talvez eu quebre por conta disso. Veja se não faz sentido. Gente, quando você dá uma rodadinha no shopping, depois da época de fim de ano, você vai ver o quê? Descontão, 20%, 40%, 50%, queima de estoque, corram! Por quê? A galera não vendeu, as lojas não vendeu algumas coisas, algumas peças voltadas para fim de ano, roupas vermelhas, por conta do Natal, roupas brancas, de ano novo e tal. E aí queima de estoque para se livrar logo. E aí dá uns descontos em cima disso. Tanto que não vai lucrar tanto quanto se vendesse na época que era para vender, que estava no preço bom. Então as empresas não podiam se arriscar a fazer essa queima de estoque porque talvez não ganhasse o capital suficiente para continuar revestindo, para continuar de pé. E aí começa a segurar os produtos. A Europa já tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra, que aí é um problema também. Por quê? O que é que isso tem a ver? Os Estados Unidos contribuem para a Primeira Guerra ficar rolando lá, porque ele vai vender, né, tanto armamento quanto recursos, insumos para os países da Primeira Guerra, os países europeus. E após a Primeira Guerra acontecer, a Europa estava destruída e os Estados Unidos vão oferecer o quê? Créditos e produtos americanos, né, créditos bancários e tudo mais, para os europeus, para eles conseguirem se reerguer. E, obviamente, com isso os Estados Unidos ganham grana, sendo que a Europa já tinha se reerguido, já tinha se recuperado. Logo, os Estados Unidos ganhou parte do seu mercado, perdeu, na verdade, parte do seu mercado consumidor. Somado a isso, com os juros baixos, os investidores passaram a colocar o seu dinheiro na bolsa de valores e não nos setores produtivos. Peraí, os setores produtivos já estavam passando por um probleminha ali de produção de estoque, de diminuição do mercado consumidor, e soma-se a isso a falta de investimento nos setores produtivos. Vejam só, dois agravantes aí para a produção começar a dar erro.
Mas tem um terceiro que vai estar ligado ao mercado de ações, que é o quê? Os investidores passam a colocar o seu dinheiro na bolsa de valores. Ótimo, sendo porque os juros estão baixos. E aí, para somar ainda mais o problema na produção, ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passa a investir e produzir menos, compensando seus déficits com a demissão de funcionários. Opa! Se o mercado consumidor já estava baixo, quando eu demito funcionários e eu aumento a taxa de desemprego, o consumo vai ficar menor ainda. Porque como é que eu vou comprar alguma coisa sem receber salário, gente? Me diga aí. Não tem como. Um bom mercado consumidor é quando você tem uma população empregada. Porque um desempregado não recebe salário, não compra. Então já estava dando esse choque muito grande nas empresas. E aí finalmente acontece o crash na bolsa para lascar tudo de uma vez só. Com tanta especulação, as ações começam a se desvalorizar, o que gera o crash ou crack na bolsa de Nova York no dia 24 de outubro de 1929. O resultado óbvio foi o desemprego ou a redução salarial. O ciclo vicioso se completou quando, devido à falta de renda, o consumo caiu ainda mais, forçando a diminuição dos preços. Aí, gente, acabou-se. A galera lá percebeu que é o seguinte, o mercado de ações é como qualquer mercado, lei da oferta e da procura. Como havia um enorme volume de ações à venda, os seus preços começaram a despencar. E aí, de um dia para a noite, basicamente, a bolsa cai 30%. A General Motors cai 22%. Os empresários, os bancários começam a se suicidar. Do dia para a noite, a empresa deles perde o valor total praticamente. Não dá para viver nesse mundo injusto. Muitos bancos que emprestaram dinheiro faliram por não serem mais pagos. Como é que a galera ia pagar se as empresas estavam fechando? Se a galera estava desempregada, como é que ia pagar os créditos aos bancos? E como é que os bancos iam funcionar se deram dinheiro pro povo e não estavam recebendo dinheiro de volta? Foi uma bagunça, um problemão generalizado. Atingiu todo mundo. Claro que os países mais atingidos foram Estados Unidos, Canadá. E aí na Europa, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Opa, quando eu falo Alemanha, França, Itália e Reino Unido, eu tenho aí, ó, Alemanha e Itália, que vão utilizar essa grande crise em 29 para fomentar os regimes totalitários. A ascensão dos regimes totalitários. Hitler vai usar isso lá na Alemanha para garantir a unidade do país. Lá, o fascismo lá na Itália, Mussolini também vai utilizar disso aí. Isso é papo para outro podcast para a gente falar sobre nazifascismo. Mas de toda forma, preste atenção aí como contribui. Como a crise 29 foi algo que começa lá com os Estados Unidos, teve seu marco com o crash da bolsa, mas já tem um contexto anterior e vai gerar consequências no mundo inteiro praticamente. A gente já vive num mundo extremamente globalizado, então o que acontece nos Estados Unidos, uma das grandes potências mundiais, gera efeitos ao redor do globo. Sendo que existia uma salvação, super-homem, o super-herói da crise 29 dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que em 1932 vai assinar o que nós chamamos de New Deal, ou Novo Acordo, que era caracterizado pela intervenção do Estado na economia. Ele vai dizer, peraí, esse negócio de mão invisível não vai rolar. Tanto que é a partir daí que nasce o que nós chamamos de neoliberalismo, porque significa que há a necessidade da intervenção do Estado em momentos de crise. Na prática, o New Deal previa a intervenção do Estado na economia, controlando a produção industrial e agrícola. E além disso, olha o que o cara fez, ele começou a construir obras públicas, ferrovias, estradas, praças, escolas, aeroportos, portos, hidrelétricas, casas populares. Tudo isso porque ia ser benéfico para a população, mas também ia gerar emprego, gente. Para eu construir coisas, eu preciso de pessoas que construam. Eu preciso de gerar empregos, preciso de pessoas trabalhando lá. E se eu gero emprego, eu vou fazer o quê? Gerar um aumento no mercado consumidor. E os Estados Unidos precisavam de um mercado consumidor. Mesmo assim, a taxa de desemprego estadunidense ainda era alta, sendo que o New Deal conseguiu recuperar os Estados Unidos para que no pós-Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos virasse de fato a maior potência mundial. Cargo que segura até hoje, já tem uns atrás dele quase chegando, mas ele ainda segura até hoje. Se não em economia, também em influência. Show? Agora você já está sabendo de tudo. Olha aí, ó. 9 minutinhos e meio, um conteúdo massa. Você não tem mais nenhuma dúvida. E se tiver dúvida, me procura. Fala comigo lá no Discord, fala comigo lá no Instagram, @prof.luisnascimento. Se não me segue, comece a me seguir. E digo mais, se eu estou dando esse conteúdo aqui gratuitamente, também vou fazer minha propaganda. Se você está ouvindo isso e não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreve, dê essa força, dê esse apoio. Acompanha os vídeos lá,
Assiste, deixa seu like, dá essa força que quanto mais números, quanto mais gente for crescendo, mais conteúdo para vocês. Uma mão vai lavando a outra. A gente precisa manter a roda girando aí. Então dá essa força, compartilha o canal no YouTube, chama a galera, os amigos, os colegas para participarem do canal do Discord, para curtirem lá no YouTube, compartilha quando sair vídeo novo. Vamos se ajudando aí pra gente crescer junto. E mais uma vez, muito obrigado por fazer parte disso aí, por dar esse apoio. Espero de fato que tenha ajudado e que agora você saiba tudo sobre Crise 29. Aqui, mais uma vez, é o Professor Luiz Nascimento e até o nosso próximo papo.